Sejam todos bem-vindos às preleções do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Hoje, nos coube falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não colocais a candeia debaixo do roqueiro. Nossa fala vai estar baseada nas passagens de Mateus, capítulo 5, versículo 15, também Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Antes de iniciar nossas reflexões a respeito do título que acabamos de comunicar, vamos fazer uma oração para o início das nossas preleções. Pai de misericórdia e amor, Mestre Jesus, equipes espirituais, nos colocamos à disposição para que possamos entender a palavra e a doutrina cristã passada pelo Mestre Jesus. Que esse entendimento nos traga discernimento suficiente para que possamos colocá-lo no nosso dia a dia. E assim, de mãos dadas ao Mestre Jesus, podemos caminhar na direção da paz e da felicidade de todos quantos se nos rodeiam e de nós mesmos. Sê conosco, Senhor, nessas nossas boas intenções. E que assim seja. Bom, a parábola que vai estar em lide hoje é a parábola das candeias, né? Me permita que eu leia a passagem que foi citada e diz o seguinte: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Essa é a passagem que está sendo comentada, mas a gente deve olhar de onde saiu essa passagem. Essa passagem está em Mateus 5, que é onde tem as bem-aventuranças. Então, logo depois das bem-aventuranças é que Jesus comenta a respeito da candeia. Primeiro nós devemos também entender o que é uma candeia. Candeia era alguma coisa que dava luz, tipo aquela lâmpada de Aladim, não é? Que vai uma torcida, um pavio, não é? Lá dentro vai o óleo e aí você coloca fogo para iluminar o ambiente. É disso que ele está falando, obviamente se referindo às questões daquela época em relação aos costumes tidos naquele momento, não é? E alqueire é um vaso de medida de secos e molhados, né? Ou seja, se eu vou acender uma luz para iluminar um ambiente, eu devo colocar na parte de cima para que a maior parte possível do ambiente fique iluminado. E não debaixo, em outras traduções, ele fala debaixo da cama, né? Ou debaixo do alqueire, que é esse vaso. Você colocaria debaixo do alqueire, então não teria sentido nenhum isso. Então ele está falando isso lá quando ele está falando das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é a primeira aparição pública de Jesus, quando ele coloca aquele resumo maravilhoso de toda a doutrina que ele viria a desenvolver no decorrer da sua missão a partir dos 30 anos de idade, não é? Então a passagem toda, ela diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então está em Mateus 5, de 14 a 16. A gente tem que tomar como base também que Jesus está falando de um mundo superior e dando instrução para que a gente possa chegar a esse mundo do qual ele está vindo encarnar aqui para nos trazer instruções, uma vez que ele foi criado simples e ignorante, e através do seu esforço, do seu desenvolvimento intelecto e moral, ele galgou os mundos mais desenvolvidos. E estando lá, retorna ao planeta Terra para nos ensinar como é que a gente faz para chegar lá. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. É disso que ele está dizendo. Também devemos lembrar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é: o meu reino não é deste mundo.
Então ele está falando do mundo espiritual. Toda a sua mensagem vai estar calcada sobre o mundo espiritual. Por isso que às vezes nos parece estranho algumas questões que ele nos coloca, não é? Essa da candeia não é nem tanto porque é um comportamento aqui bem terra a terra, então a gente entende o que ele está falando, embora ele usasse os costumes da época, e assim era necessário, porque quando eu quero passar uma história para frente, eu tenho que usar os elementos que estão contidos naquela sociedade para que a pessoa possa gravar aquela história, não é? Mesmo porque naquela época o analfabetismo era praticamente total e toda a tradição era uma tradição oral. As pessoas passavam oralmente as histórias, e é desse recurso que Jesus está tratando. Ele passa toda a iluminação dada pelas bem-aventuranças e coloca aos seus discípulos que estão em seu derredor, dizendo: olha, vocês recebam essa luz, mas não prendam essa luz em si. Não se feche, não se coloque debaixo do alqueire esse conhecimento, fazendo a relação entre luz e conhecimento, não é? Mas antes deve dividi-lo. Porque o conhecimento é dessas coisas também, mesmo nosso conhecimento do dia a dia, que quanto mais se divide, mais se adquire, não é? E não é diferente com as coisas dos céus, mundo espiritual, tratando os céus como mundo espiritual, que é uma coisa muito mais importante, que nos é perene, porque nós não somos entidades encarnadas, nós somos entidades que estamos encarnadas. Então nós somos entidades espirituais tendo uma experiência material, e que após o nosso desencarne, então, essa entidade retoma o mundo espiritual com todo o conhecimento adquirido aqui nesta encarnação e tantas outras que já tivemos. Então Jesus, quando trata desse assunto, ele trata nesta direção. Mas tem uma questão aí a ser colocada que Kardec lembra muito bem. Kardec trabalha muito bem esse sentido, né? Quando ele vai pegando passagens da moral cristã, e ele vai colocando em xeque para tentar entender do mundo espiritual o que Jesus estava querendo dizer. Porque aqui ele fala, ele dá essa luz tem que ser dividida. Mas numa outra passagem, me permita que eu leia também, que está lá em Mateus 13, não é? Ele diz assim: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, Jesus está explicando por que ele fala em parábolas, porque o entendimento dos apóstolos você diz tanto em relação à luz, mas quando você mesmo esconde essa luz. E ele está dizendo que não é assim, que ele está vindo comprovar a predição de Isaías. Isaías foi um dos profetas que mais predisse a vinda de Jesus, muitos anos atrás da vinda do próprio Mestre, não é? Então ele está dizendo: olha, tem aqueles que estão tão presos ao materialismo, aos dogmas, às questões das leis humanas, que ele não consegue abrir a sua cabeça, expandir o seu raciocínio, de modo que ele possa entender as coisas de mundos superiores. Então, eles ficam atados, atrelados às coisas do dia a dia, e não têm ouvidos de ouvir e olhos de ver a verdadeira realidade. Portanto, essas pessoas têm que ser tocadas no coração, porque os olhos estão completamente cegos e os ouvidos completamente moucos. Então Jesus, quando fala isso, ele fala usando toda a linguagem da época, todas as questões de época, não é? Para poder
tocar o coração das pessoas daquela que já tem condições de serem tocadas. Que Jesus não falava para todo mundo, falava para aqueles que tinham condições de entendimento. E para aqueles que tinham mais condições, que eram os apóstolos, ele era mais explícito em relação a essas questões. Para os outros, ele falava em parábolas, e aqueles que tivessem condições de entender a profundidade que ele estava a respeito dos mistérios, entre aspas, né, da verdade espiritual, eles iriam entender. E tanto foi que até os nossos dias nós ainda estamos hoje conversando a respeito das instruções do Mestre Jesus, não é? E Jesus, então, ele vai caminhando dentro desse conhecimento, da sua experiência, trazendo coisas dos mundos mais avançados, né? Tem bastante disso lá em Mateus capítulo 13, chamadas parábolas do reino, não é? E também diz quais são os comportamentos que nós devemos ter, a fim de que a gente consiga galgar esses mundos também. Quando ele fala desses comportamentos aqui e agora, ele é muito claro. É muito claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, ele sempre traz o combate direto e efetivo contra o egoísmo e contra o orgulho e a prática incessante da caridade, que é o amor em ação no nosso dia a dia. Que as coisas não fiquem só na teoria, mas que elas se tornem prática. É disso que Jesus trabalha o tempo todo. O tempo todo ele está trabalhando dentro dessa lógica, trazendo informações, né? Quando ele diz assim, o reino do céu se assemelha. E aí ele coloca as questões como que é lá. E às vezes ele fala assim, faça isso, faça aquilo, não é? Ama a Deus, faça caridade, combate o orgulho, em várias passagens. Ele vai trazendo isso como a nos ensinar como penetrar esse caminho. Porque em outras ocasiões ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Porque como ele já perambulou por esse caminho, desde os mundos inferiores até mundos superiores, ele sabe que caminho é esse. E qual é o caminho mais curto entre uma coisa e outra. Entre a dor e entre a paz e a felicidade relativa. Então, cada um que porventura tenha conseguido absorver essa luz do Mestre em qualquer quantidade, que ele possa estar passando à frente essa luz, porque se fez bem para a gente, vai fazer bem para outros também. E Jesus, ele trabalha essas ideias também o tempo todo. Mas aí tem uma outra questão que é colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Ele fala para que a gente não vá aos gentios. Obviamente está falando para os apóstolos, mas quando ele abre para todos, lá no capítulo 18, no Festim das Bodas, né? Quando Kardec trabalha essa questão, muitos chamados e poucos escolhidos, a gente nota que ali ele diz que está abrindo toda a questão da doutrina que ele nos trouxe, para que seja difundida por todos aqueles de boa vontade. Não importa a hora que entenda a doutrina, a hora que tenha a luz sobre si, mas que ele possa dividi-la com tantos quantos sejam necessários. Também ele vai falar isso aí no capítulo 20, não é? Ele traz ali os trabalhadores da última hora. Todos receberão a mesma paga, porque o trabalho é feito em conjunto, na sociedade, para que todos sejam felizes, tenham paz, e só assim conseguiremos a nossa própria felicidade. Mas ele diz o seguinte lá em Mateus, aí ele vai estar em Mateus de 9 a 36, né? E também depois a gente tem a sequência disso, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma parte da passagem de Mateus 10, de 5 a 7. Veja assim, diz lá, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Sempre a gente vai ver uma passagem evangélica, é conveniente, como ela vem muito trabalhada em versículos, pequenos versos,
Que a gente olhe de onde vem, que circunstância foi escrito aquilo, foi falado aquilo, não é? E o que a gente pode entender do contexto. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o finzinho ali do capítulo 9, esse é o capítulo 10 que a gente acabou de ler, para saber em que circunstância isso estava acontecendo. O capítulo 9, ele diz o seguinte, né? A gente vai lá no capítulo 9, versículo 36, ele diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ele fala, eu sou o bom pastor, não é? Ele está falando dele, que as ovelhas que não têm pastor não têm direção. Ele até diz, né? Lá em João 1,18, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele diz que é o bom pastor e as ovelhas conhecem a voz do pastor. E depois, agora aqui, um pouquinho a gente leu ali, né? Tem os ouvidos de ver, os ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então ele está dizendo disso também. Ele nunca se contradizia, não é? E continua. Então, a partir daí, ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, os trabalhadores, aqueles que estão dentro da seara, do mundo, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara, que traga mais trabalhadores, né? Que possam entender e possam expandir essa luz. E continua ele lá em Mateus 10:1, ele diz assim: e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. É daí, logo à frente, que ele vai dizer. Então Jesus enviou os 12, etc, etc. E ele dá uma mensagem: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Obviamente ele está usando a linguagem da época, né? Quando ele fala em espíritos imundos, ele está falando em obsessão. Quando ele fala curar os enfermos, ele está falando da gente poder fazer ações capazes de aliviar as dores alheias, etc, etc. E obviamente ele está falando para todas as pessoas e também para os médiuns que fazem esse tipo de coisa quando tem essa capacidade, não é? Então ele está liberando para todo mundo, mas ele diz, quando for ensinar alguma coisa a respeito disso, primeiro, não cobre nada de ninguém, porque isso é de graça. Mas, ide primeiro aos gentios, aos filhos desgarrados da casa de Israel. Ele está falando que, obviamente, se você vai aos gentios eram as pessoas, que seria para nós hoje os ateus, né? Aqueles que não acreditavam em nada, que tinham outros deuses, eram politeístas, etc, etc. Que, obviamente, o trabalho estava todo por fazer. E como as pessoas, e nós ainda também, né? A gente ainda está trabalhando o nosso interior para poder ter força suficiente para passar a mensagem do mestre, a gente pode desanimar de bater de frente o tempo todo e não ver resultado aparente e eminente, não é? Então, vai primeiro aqueles que a semente já está lançada, está por germinar. Então, é um pouquinho mais que você coloque ali de adubo, um pouquinho mais que você coloque a respeito da luz que vou receber, que eles recebem com mais facilidade e mais bom grado. Então fica menos difícil de você conseguir o sucesso esperado. Então, Jesus não fala que é para só passar para esses, mas passe para todos. Por agora, vá por esse caminho. Ele está indicando o caminho para que as pessoas possam conseguir passar um pouco de luz. E, obviamente, essa luz, quando começa a se dissipar, ela vai atingir também os outros níveis de entendimento. E quando isso for chegando, a gente vai colocando as nossas questões. E assim também é com o Espiritismo, não é? A gente não tem que estar forçando a candeia debaixo do alqueire, não. A candeia é para estar no velador, no teto, para que todos recebam a luz na sua quantidade. Mesmo porque, como diz Jesus, se ele passasse toda a luz que ele tinha, iria cegar as pessoas, como a gente saísse de um quarto escuro e entrasse diretamente olhando para o sol.
sem cegar. Então, é aos poucos que nós vamos conseguindo, assim como nós mesmos estamos conseguindo galgar aos poucos esse conhecimento e aos poucos ir colocando no nosso dia a dia essa doutrina cristã que nos eleva, nos acalma e pode nos colocar no caminho do Mestre. Portanto, capítulo 24, de 1 a 10, trata dessa questão do conhecimento cristão e as possíveis controvérsias que poderiam haver quando Jesus fala a respeito de por que ele fala em parábolas, né? E também que a gente deve começar por aqueles que já estão semeados de alguma maneira e por alguma outra maneira ou outra condição qualquer não conseguiram seguir. E a partir daí a gente vai trabalhando o nosso conhecimento. E assim, após a gente ter ouvido as instruções do Mestre Jesus acerca da luz que a gente recebe, né? A gente deve dividir. Um dos meios da gente poder fazer a caridade também é através dos bons pensamentos, as chamadas vibrações, não é? Por isso, eu convido a todos para que possamos fazer uma vibração em prol daqueles que mais necessitam, enviando nossas boas energias, nossos bons pensamentos, a fim de que eles possam ser consolados, possam ser curados na alma a respeito de possíveis problemas que possam estar passando, né? Que tenham resiliência, que tenham paciência, tenham fé e coragem para enfrentar o mundo. Assim, que a gente possa relaxar onde estivermos, fechar nossos olhos, buscar as nossas companhias espirituais, nossas boas companhias espirituais, e dizer assim: é assim, colocando nossa fé de modo prático, podemos vibrar pelos que mais necessitam de amparo e acolhimento, sejam das condições morais ou físicas. Por isso, entremos em estado de oração. Silenciemos nossa mente dizendo: Pai de amor e bondade, nos colocamos diante de Ti, Senhor, apresentando nossa fé em Suas leis e, para tanto, buscamos vibrar, distribuindo bons pensamentos para que atinjam todos os que mais necessitam e possam ajudá-los a recobrar a paz, seja das condições morais ou físicas. Vibremos então pelos cristãos nos hospitais, padecendo das diversas enfermidades, que sejam amparados e, na medida dos desígnios divinos, sejam restabelecidos e reencontrem a saúde. Também gostaríamos de vibrar pelos que buscam um trabalho para dignamente encontrem seu sustento, para que sejam encaminhados em suas intenções e encontrem as portas abertas para a dignidade do trabalho. Pelos que choram pelos entes queridos que retornaram à pátria espiritual, que seus corações sejam alentados e mantenham a fé na continuidade da vida e a certeza do reencontro. Também queremos vibrar, Senhor, pelos nossos lares, que se mantenham unidos e exercendo o bem, buscando a paz necessária para o desenvolvimento das relações que ora nos são propostas. E finalmente, por nós mesmos, que nós, diante das diversidades do caminho, nos mantenhamos firmes na fé e que através dela possamos distribuir sempre paz e sorrisos a todos quantos nos acheguem. Assim, agradecemos a oportunidade de exercer a caridade da doação de energias, na certeza que aliviarão dores e consolarão corações. Que assim seja. Muito obrigado, muita luz a todos os nossos corações.